cá, vem cá. Olha aqui. Aí de repente elas acham, eu, o fotógrafo, acho uma imagem legal. Aí eu o quê? Puxo a orelha dela pra ela fotografar. Tecer. E ter nas mãos o fio. O desafio. Fio condutor da história que muito adormeceu a memória. Fio que passa, perpassa, vai construindo a rede. Passo a passo, formando laços, tecendo sonhos. O saber local e o saber científico são expressões da mesma necessidade básica, a necessidade de compreender o mundo a fim de viver melhor e sobreviver. Nós temos aí as discussões do dia a dia, que é um trabalho coletivo e que também produz. Não é a produção do milho, do feijão, do arroz, mas é a produção do conhecimento, da troca de experiência. Então é meio a tentativa de a gente mostrar os dois conhecimentos, né? Esse conhecimento mais da ciência, da universidade, mas junto com o conhecimento do agricultor. Esses dois conhecimentos juntos é que é importante para a gente poder avançar no jeito de cuidar da terra. Trabalhando por uma outra forma de diálogo, uma outra forma de construção da sociedade que a gente vive. Convivência em grupos, né, é que ajuda a gente a crescer o saber da gente, trocando experiência, ouvindo, falando, é que a gente vai ampliando tudo aquilo que a gente já sabia um pouquinho. Então a gente também tem um compromisso e tem muita coisa para fazer pela frente, de tá fazendo essa universidade mais viva, mais dentro da realidade do povo e como é que cada um pode estar contribuindo para fazer o todo. Uma forma de trabalhar o conhecimento de várias óticas, né? Então a realidade que a gente está vendo aqui, a gente não consegue ver ela somente pela agronomia, ou somente pela geografia, ou somente pelo nosso olhar de geógrafo, ou então de engenheiro agrônomo, de engenheiro florestal. O nosso olhar ele é amplo. Então você não tem mais o conhecimento da universidade e o conhecimento do senso comum. São conhecimentos horizontais que eles têm que ser trabalhados, que eles têm que ser colocados de frente, porque eles são complementares. Com essa integração do estudante, né, vindo até o agricultor, fazendo estágio de vivência, o agricultor começa a perceber que a agricultura tem valor e até as próprias universidades, as escolas, alguns professores, né, começam a perceber que a agricultura tem valor, a agricultura é uma coisa valorizada. Então a nossa ideia não é simplesmente transmitir o nosso saber acadêmico, o nosso saber científico, e sim estar conhecendo primeiro o que eles têm e a gente está fazendo essa interação, essa troca de valores, essa troca de saberes. E uma coisa que é fundamental também nessa parceria é o respeito pela diversidade, o respeito pelas diferenças, né? Embora a gente está trabalhando aí com o órgão do governo, que é o INCRA, trabalhando, né, com a instituição de ensino superior, que é a Universidade Federal de Viçosa, trabalhando com o movimento sindical e com o movimento social, a gente vê que existe uma diversidade, mas que através dessa diversidade a gente consegue construir e reconstruir uma coisa que é comum. E o que é o diálogo? É uma relação horizontal de A com B. Nasce de uma matriz crítica e gera criticidade. Nutre-se do amor, da humildade, da esperança, da fé, da confiança. Isso é um grande passo nosso, a nossa luta, é de estar construindo essa parceria, né, universidades e movimentos sociais. Essa importância de estar interagindo com outras pessoas, de estar ouvindo a opinião de outras pessoas, de poder parar para pensar o que elas querem que eu veja, ou muitas vezes como que elas me veem as minhas atitudes. Mas a nossa experiência é muito pouca que nós estamos passando, mas daí todo mundo trabalhando a gente vai adquirir muito mais, porque um vai aprendendo de uma forma, a região é de um jeito, ou nasce algumas coisas que aqui não nasce, a gente vai aprendendo a trabalhar com tudo, né? Eu não consigo analisar o solo, eu não sei o que tem. Então a pessoa estuda, tem como passar isso. Questão hoje em dia, questão foliar, eu não tenho como fazer
uma análise, uma folha do café. Então eu acho que tem gente para dar o retorno para a gente. A nossa experiência ela é muito pequena, né? A gente, ser humano, aprende a cada dia, né? É numa mudança de realidade que a gente tem que se engajar nessas lutas, né? E para isso, tantos movimentos sociais, sejam os movimentos atingidos por barragem, o movimento dos sem terra, dos trabalhadores da agricultura, né? O movimento estudantil, sempre presente nisso daí, eu acho que a gente começa a construir uma universidade mais democrática no nosso país. Começamos a perceber, vamos dizer assim, exatamente muito mais a importância da organização e a importância das parcerias. Cada um foi se envolvendo e a gente foi construindo toda a proposta que hoje em dia a gente desenvolve, né, dentro da agroecologia, dentro da educação e da formação da organização comunitária. Costumo dizer que quando a gente percebe que tem outras pessoas fazendo alguma coisa parecida com aquilo que a gente já faz, isso dá na gente uma injeção de ânimo. Para mim, eu me sinto compensado só de ver aqui tantas variedades de organizações, de pessoas de vários lugares que estão pensando em mudar a agricultura, quer ser no campo ou na cidade. O pessoal está preocupado com a questão de uma alimentação de qualidade, com conservação da natureza, com recuperação do solo, não deixar que as nossas terras se acabem. No coração das relações materiais do homem com a natureza aparece uma parte ideal, não material, onde se exerce e se entrelaçam as três funções do conhecimento: representar, organizar e legitimar as relações dos homens entre si e deles com a natureza. A gente pensou assim, não trabalhar a educação ambiental do jeito como é tratada, geralmente de maneira descontextualizada, despolitizada. Então a gente procura, além de falar sobre os elementos naturais, questão do lixo e tal, trabalhar a questão do rio, o valor que as crianças dão ao lugar que eles vivem. E a educação ambiental, ela tem que trabalhar nessa perspectiva, né, de reintegrar o homem com o meio ambiente. E como é importante estar preservando o meio ambiente. Porque quando se fala meio ambiente, o homem, o ser humano também faz parte desse ambiente. Porém, temos que saber consociar homem e natureza. E aí nós não podemos, de hipótese alguma, destruir, porque quando a gente se destrói, a natureza cobra de uma certa forma da gente mais tarde. Bom, a gente tem um sistema produtivo hoje que ele trabalha na dissociação do homem e a natureza, né? Existe o homem e existe a natureza. Uma visão muito urbana, né? Pela falta de contato, né? Com a terra, com as árvores e tudo. Muitas vezes eles não percebem como a sobrevivência está relacionada, por exemplo, à mata, ao ambiente natural. Então aqui a gente trabalha, por exemplo, a importância de se conservar uma mata para se ter água, né? Que muitas coisas que a gente usa no dia a dia, de forma direta ou indireta, elas vêm da natureza, vêm do ambiente. Essa nascente, ela está agora nesse volume, mas em períodos de seca, ela pode abaixar o volume da água ou até mesmo cessar um pouco, mas voltando à chuva, ela retorna ao volume que vocês estão vendo. A gente sempre preza trabalhar a educação ambiental, valorizando a diversidade cultural, saber local, a interdisciplinaridade e a sustentabilidade daquela comunidade, daquelas pessoas onde a gente está trabalhando. As vantagens seria despertar esse questionamento e, com o questionamento, despertar uma ação, né? Então, depois de questionados, como é que eu vou agir em função disso? Só que a gente sabe que isso não acontece com uma visita, né? Então, aí a importância das escolas trabalharem, por exemplo, as escolas, né? Trabalharem a educação ambiental realmente de forma transversal, ou seja, atravessando todos os conteúdos e sempre. Não ter um dia especial para isso, mas sempre acontecendo isso, né? Muitas vezes o nosso objetivo é estar exatamente nas escolas, buscando estar trabalhando essa construção, essa consolidação da educação ambiental a partir desse tema, os solos.